caminharei diante de ti para planar os obstáculos. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas sobre a terra. Peguei-te pela mão, caminharei diante de ti para planar os obstáculos. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas sobre a terra. Assim saberás que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Assim saberás que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Eu te chamei pelo teu nome, sem que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Senhor Jesus, eu te chamei pelo teu nome, sem que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Sou eu, o Senhor, que faço tudo isso. Olá, estamos aí com mais uma live da Livraria Portão. Boa noite a todos, bem-vindos. É uma alegria a gente poder estar aqui no nome do nosso Senhor para poder compartilhar hoje sobre mais um dos materiais aqui da Livraria Portão, nosso principal parceiro, a editora Vento Sul. E o material que a gente vai falar hoje é esse aqui, ó, o seminário Fé dissipa a apostasia. Esse é um material de DVD, são vídeos, são 4 DVDs com 7 vídeos, e esse material também ele está disponível direto na editora Vento Sul, e o link está aqui na descrição do vídeo. E hoje, então, o nosso bate-papo vai ser explicando o que é apostasia. Algumas pessoas que eu conversei essa semana, muitos não sabiam o que era apostasia, então a gente vai estar explicando o que é e como isso acontece e como a gente pode se proteger da apostasia. Queria dar uma boa noite a todos que já comentaram aqui na live. Queria pedir também um apoio para que todos estejam compartilhando também, para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas, né? Deixe os comentários aqui, aqueles que já viram esses vídeos também, se quiserem deixar aqui algum testemunho, né? Algum relato, fiquem à vontade. E assim que possível a gente vai lendo durante a live, tá?
Quero convidar aqui para a nossa sala o Vinícius. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os ouvintes aí desta live, nessa noite, desse programa. Que Deus assim possa nos abençoar, que possamos assim receber uma luz, né, para que a gente possa ficar protegido nesse momento. Que são momentos assim bem delicados que o mundo inteiro vive e sabemos que o inimigo, né, o adversário, ele se levanta assim para derrubar muitas pessoas da fé, tanto os crentes, né, e também aquelas pessoas que nunca conheceram Deus ou que não conhecem Deus profundamente. Eles também precisam assim se proteger nesses momentos, né, porque a pressão está intensa sobre todo o universo, e que a gente possa assim nessa noite se fortalecer na fé, porque a fé ela é o nosso dispositivo para vencer todas as batalhas nesse momento. Verdade. Vinícius, tem um barulhinho vindo daí, e eu não sei se é um ventilador. Tem Como só se um ar ligado fosse. aqui. Então tá. Aí tu vê aí se tu consegue resolver, porque tá um pouquinho alto aqui para a transmissão. Deixa eu dando uma boa noite aqui. A Rose Fontoura, boa noite. O Tainan também. A Solange Tavares, boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. A Nilza também ligada com a gente. Um abraço, Nilza. Deus abençoe. A Liberaci também. A Janda. Um abraço aí, Janda. Para o André também. Deus abençoe vocês. Helena Pereira também, boa noite. O Doni, sempre ligado com a gente aí. Um abraço, Doni. Deixa eu ver quem mais. O João. João de Deus, um abraço aí, João. Deus abençoe. Inês Zangali também, sempre com a gente. Boa noite. A Nadir também, boa noite. Deixa eu ver quem mais. José também, Altamir. E Adriana Franco. Sejam todos aí bem-vindos. Hoje vamos falar sobre esse material aqui, ó. O Seminário Fé Dissipa a Apostasia. Esse aqui tem alguns programas que dizem assim, tirem as crianças da sala, que a gente vai falar de coisa séria hoje, né? Então, a característica aqui do programa, a gente sempre falar de assuntos bíblicos, né? Mais de entrada, né? Assuntos assim mais de evangelismo, mais que vem de encontro com a nossa pessoalidade. E hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai mostrar assim o que é a apostasia. Eu costumo trazer o exemplo que só é separado ou separada aquele que já casou. E a apostasia ela tem essa característica. Ela só acontece para aqueles que já viveram a fé, né? E a gente escolheu duas mensagens, né, Vinícius, para estar compartilhando e aprofundando. E eu queria deixar contigo, então, a introdução e o que tu recebeu, assim, assistindo essas mensagens. Certo. Esse seminário, assim, né, ele foi feito, acho que em 2012, 2013, ali, 2013, 2014, não me recordo certo. E é um seminário, assim, que veio aonde Deus estava, assim, fazendo uma definição dentro de muitos corações, né? Toda vez que Deus traz as definições dentro do nosso coração, nós podemos, assim, reagir de muitas formas. Ou a gente se humilha, ou a gente acaba abandonando, às vezes, Deus, né? E esse seminário, assim, ele é um muro de proteção para a nossa vida, porque ele nos mostra estratégias malignas que tentam vir sobre nossa vida para nos derrubar e nos tirar da fé. E esse seminário, né, tem uma mensagem que é baixa imunidade, né? Eu acho assim fantástico, porque Satanás, ele nunca pega aqueles que estão fortalecidos, ele sempre vai no ponto mais fraco
e ele vai minar aquelas pessoas e ele vai querer estragar aquelas pessoas para sair do corpo de Cristo. E muitas vezes, né, Júnior, as pessoas acham que as pessoas se levantam contra as pessoas, mas na verdade a gente se levanta contra Deus e aquilo ali não prejudica só a mim, prejudica o coletivo. Porque no momento em que eu estou com um problema, todo o coletivo vai sofrer junto. Porque nós somos um corpo, nós somos um só. Né? Por meio da filiação a Cristo, né? Por meio do sangue de Jesus, todos nós somos um. E esse seminário, assim, eu vejo como um alerta divino. Eu vejo ele como um antídoto para nos proteger nesse último momento em que nós estamos vivendo agora. Porque os ataques de Satanás, eles são intensos agora, né? Porque ele quer destruir o filho. Ele quer o filho varão. Ele não quer deixar com que a igreja manifeste a glória de Deus na terra. E como nós temos ouvido, né? E quando veio essa dica, até o irmão Sérgio comentou que a investida de Satanás não vai ser no topo, vai ser lá na base da igreja, que é o grupo familiar, que é o motor da igreja. Aí tu imagina, né? Quem está ouvindo aí que já participou de um grupo familiar, ou quer participar de um grupo familiar, tu quer ir para aquele ambiente para receber algo puro, algo genuíno, algo que transforma a nossa vida. E aí muitas vezes a gente se depara no ambiente, entra lá dentro e tem fofoca, tem falatório inútil, fala mal do líder, fala mal da igreja, fala mal do corpo de Cristo. E Deus, quando trouxe isso, ele visou assim, ó, parem com isso vai dar problema. Né? E ouvindo a mensagem do Baixa Humanidade, né, eu vi assim, quantos perigos nós corremos. E esses perigos assim de cair é por nós não estarmos na mesa. Porque se eu estou na mesa, se eu estou na TV Menorá, se eu estou lendo algum livro da editora Bento Sul, se eu estou assistindo um DVD, qualquer coisa da mesa do Senhor, aquilo ali vai me blindar e vai me proteger e eu vou saber rebater o ataque das trevas. Porque esse seminário assim sempre me instruiu, e ouvindo ele de novo, fica bem claro, eu não posso ver o problema e deixar o problema. Eu tenho que enfrentar aquele problema com sabedoria de Deus, com entendimento divino, sem machucar aquela pessoa, mas eu tenho que enfrentar, eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que ser fiel a Deus, não importa a consequência que vai ter. Sim, sabe que quando fala em baixa imunidade, o título, né, dessa primeira mensagem, o que acontece? Deus tem um plano, né? Um plano de... Ele veio habitar dentro de cada um de nós e ele quer ter liberdade para nos usar, né? Ele quer ter liberdade através de todos nós aqui, quem está assistindo. Ele quer ter liberdade de te usar para pedir perdão para alguém. Às vezes a gente é impedimento. Ele quer ter liberdade para poder te usar para orar por alguém. Né? E para tudo, o Senhor ele traz ordenanças. E o viver por fé é isso, né? Deus dá uma ordem, Deus dá um conselho, Deus dá uma direção, e aí a gente pode escolher viver por fé. Então, até foi o assunto da live da semana passada, fé. Então, a gente vai aprendendo a escutar do Senhor e obedecer. Escutei do Senhor, coloquei em prática. Escutei, coloquei em prática. E eu vou pegando confiança no Senhor e vou vivendo por fé. Até que a gente escuta uma voz que diz assim, não, isso não é bem assim. Porque se tu pegar, se tu fizer diferente, vai dar certo também. Então aí é que chega o ponto onde a gente já está vivendo por fé, ou a gente está buscando viver por fé, e chega um ataque assim de um pensamento, ou alguém que te falou alguma coisa, e vem o pensamento assim, não, mas esses conselhos de Deus, isso não é bem assim. Eu vou experimentar viver com conselhos que não são os conselhos de Deus. E aí tu começa a te afastar, né? Tu começa a apostatar. Tu
começa a pegar um outro caminho. E que nem tu falava, assim, muitas vezes a gente está dentro da rotina da igreja, indo nos grupos, indo nos cultos, mas a gente já não está vivendo por fé. Tudo que Deus fala para nós, a gente não faz de acordo com como Ele pede, né? E isso mostra, assim, que a gente está apostatado. E há pouco tu falou do filho varão, né, que é o alvo, assim, de Satanás. Para aqueles que estão chegando agora, assim, na vida da igreja, o filho varão é todos os crentes, todos os irmãos que realmente negam as suas vidas para viver o padrão de Cristo. Aqueles que obedecem e procuram obedecer em tudo ao Senhor e vivem uma vida realmente dedicada ao Senhor. Se humilham, perdoam, pedem perdão, eles oram, eles jejuam, eles procuram fazer tudo conforme o Senhor pede. Esse é o filho varão. E esse é o que vai ser atacado, né? Então, sempre que tem alguém que está trabalhando, imagina uma empresa, assim, eu sempre gosto de trazer exemplo de empresa. Tem uma empresa, e ali tem uma pessoa que está se destacando, e essa pessoa ela vai subir. Todos os outros da equipe, por inveja, por ciúmes, vão atacar aquela pessoa. Por mais que o que ela esteja fazendo seja correto, seja o que o patrão está pedindo, vai existir uma rebelião para atacar. Então, assim também, as trevas, elas se levantam quando a gente começa a obedecer a palavra. Então, muitos vão entender, poxa, agora que eu comecei a buscar o Senhor, agora que eu comecei a ir para a igreja, começa a acontecer um monte de coisa ruim na minha vida. Então, é um movimento te oprimindo para dizer assim, não, esse negócio de igreja, isso não é bem assim. Tem outros caminhos, né? Vinícius, já falei demais. Pois é, e isso que você falou, né? Esse falar lateral, ele é muito sutil e ele vem do lado do bem da árvore, né? Porque a árvore, né? Lá em Gênesis fala que ela tem dois lados, ela tem o bem e tem o mal, e tem a árvore da vida. E a gente vê que esse falar da apostasia, ele não vem diretamente assim, né? E fala algo grotesco. Ele fala algo que lá dentro do meu coração eu tenho uma inclinação para aquilo ali. Porque é assim do exemplo do assalto de banco, né? Tem os ladrões que estão fora e tem os ladrões que estão dentro. E há uma sincronia entre esses dois bandidos que estão ali. Então, há uma sincronia entre espíritos malignos fora e os espíritos malignos que estão dentro do nosso coração. Porque todos nós, toda a humanidade, tem espíritos malignos que estão aqui dentro de nós. A ira, né, a revolta, a depressão, enfim, a apostasia, um espírito maligno que está aqui dentro. Talvez tenha isso dentro de mim, só que eu não vi ainda. Né? E queira Deus que não se manifeste, que Deus julgue isso, se porventura, né? Mas tudo isso está dentro do nosso coração. Então, esse falar que vem no nosso ouvido, ele é algo que há muito tempo eu já estou pensando naquilo e já estou concebendo aquilo, ou até eu ouvi alguma coisa assim e peguei no ar e aquilo ali ficou matutando na minha cabeça. E aquilo ali começou a gerar uma dúvida dentro de mim, e aí eu não orei, eu não fui para a mesa, não jejuei talvez, não pedi ajuda para o corpo de Cristo, né, que são os irmãos, que todos nós aí precisamos ter um momento assim de lava-pés, que é chegar para as pessoas e dizer, olha, não estou sentindo isso, eu ouvi tal coisa e aquilo ali me deixou mal. Né? E é uma dificuldade a gente às vezes chegar para as pessoas. E ficando aquilo ali na cabeça, aquilo ali vai germinar dentro de nós e vai dar um problemão. É que nem diz o DVD do Ventinho, não é um probleminha, é um problemão. É o mesmo problemão que deu com Adão e Eva. Imagina, a serpente foi para Eva, ela não atacou Adão, ela atacou a coluna. E é isso que Satanás faz. Ele não ataca diretamente Cristo, a autoridade. Ele usa a igreja, os membros do corpo de Cristo, ele usa aquilo ali para atacar Deus.
para destruir a obra de Cristo, né? E a gente vê que ele é astuto, ele é ardiloso. Ele vem com uma coisa hoje, amanhã ele acrescenta outra, e aí daqui a pouco, dentro de nós está uma bola de neve. E eu não sei mais no que acreditar e no que ouvir. E aí eu vou para um livro, não consigo ler. Vou para um CD, não consigo ouvir. Vou para o canal da TV Menor no YouTube, aquilo não é mais a mesma coisa, aquilo talvez eu ouço, mas não gera mais efeito. Não há uma transformação e aquilo não gera um constrangimento mais dentro de mim. Isso é preocupante, né? Porque alguma coisa de errado está acontecendo dentro do nosso coração. Mas também eu vejo que todos nós temos um período na igreja em que a gente vai passar por esses momentos. E todos nós passamos por isso. Mas eu tenho que ser, como eu falei no início, né? Eu tenho que estar fortalecido para rebater esses espíritos e isso que chega todos os dias dentro de mim e fora de mim. Eu tenho que saber rejeitar aquilo ali e mandar embora. Porque tem aquele versículo da Bíblia, né? Lá em 1 João, que fala: todo espírito que não confessa a Jesus que veio em carne, ele vai sair. E no momento em que eu ouvi alguma coisa e aqui dentro de mim eu fui sinalizado, né? Porque eu acho assim que toda pessoa, ela não é aleijada, né? Todos nós temos o Espírito. Então, Deus nos dá sensações, Deus nos dá sentimentos. Em que uma pessoa vem falar algo, falar mal de uma pessoa, aquilo ali, aqui dentro diz: isso aí não é meu, rejeita isso, né? Não é de Deus isso. Só que acontece que dentro da nossa cabeça há uma confusão em que a gente às vezes acaba concebendo e concordando com aquilo ali e a gente esquece o princípio de Deus. E a gente parece que não lembra, a gente cega o nosso entendimento, nem Davi, né? Davi lá cegou, ele ficou no palácio, olhou pela janela, deu problema, porque ele ficou cego. E isso acontece na nossa vida muitas vezes, não só nessa área, mas em outras áreas também. E aí a fraqueza espiritual começa a aparecer na nossa vida, a gente vai desanimando, vai desistindo, a gente não ora mais. É um desânimo para orar, para ler a Bíblia. Meu Deus, que batalha, que luta para ler a Bíblia. Mas tem um problema interno aqui dentro. E aí algo externo bateu com aquilo que eu estava sentindo. Entende? Então, esse seminário, assim, fé dissipa apostasia. A única coisa que vai fazer uma mudança dentro do nosso coração e fazer eu rejeitar isso é a fé. E aí, o mais engraçado, né? A gente conversa com as pessoas, pergunta: tem fé? Todo mundo diz que tem fé. Mas a fé, ela faz eu obedecer tudo aquilo que eu conheço. Que nem você deu o exemplo do perdão. A fé faz eu não ficar amargurado. A fé faz eu conviver com as pessoas que me prejudicam. A fé dissipa a tristeza, a fé dissipa a apostasia. O título do seminário é esse. Então, a fé é o nosso escudo que nós temos para rejeitar esses espíritos. Só que eu vejo assim também, né? A mesa do Senhor, ela tem que ser, sim, visitada por mim todos os dias, né, irmão? Eu não posso deixar de ir para a mesa para me fortalecer. Porque o exemplo que eu dou assim, né, é o marceneiro. Uma pessoa que vai fazer um sofá, por exemplo, ele precisa da matéria-prima, da madeira, para fazer aquele sofá. Ele precisa do tecido para fazer aquele sofá também. Assim é o cristão, é todo ser humano. Ele precisa ter Deus, conhecer Deus, para que ele saiba rejeitar aquilo que não é de Deus. Como é que uma pessoa vai perdoar se ela nunca ouviu falar sobre perdão? Às vezes ela não conhece. Como é que uma pessoa nova na fé, vou dar exemplo, ela vai saber rejeitar um ataque desse se talvez ela nunca conheceu um material que falasse sobre isso? Então a gente vê que Deus é tão bom conosco que deixou um DVD, né? Tem o DVD, tem lá a TV por assinatura. Se a gente pesquisar pelos títulos, aquilo ali Deus deixou pronto. Olha, filho meu, tá aqui, ó. Tu ouvindo essas mensagens, tu vai saber rebater todo o falar que vai vir para tua vida. Então, o ouvir é perigoso. Nós temos que cuidar do que ouvimos.
Olha só, Vinícius, o que a Célia comentou aqui, ó. Boa noite, Célia, um abraço aí. Precisamos nos lembrar que estamos no mesmo time. Não podemos agir para machucar nós mesmos. Ninguém que é saudável se corta para se destruir. Eu lembro nos jogos de futebol, a gente geralmente batia nos do outro time, né? A gente, né? Porque o nosso time tinha que estar forte para ganhar o outro, né? Para ganhar do outro. Muito bom exemplo aqui. Obrigado, Célio. E olha só o que acontece. Deus vai nos exigindo um novo padrão de vida, né? E é um padrão que ele bate demais no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa justiça própria. Primeiro ele precisa bagunçar o nosso jeito de pensar para botar tudo em ordem de novo. E quando ele está colocando em ordem, a gente não aceita, aquilo dói quando a gente vai obedecer. Os princípios de Deus, que a gente fala de cruz, a obediência, se tu for pensar, todos eles exigem um negar. E a gente sofre para fazer. Né? E aí o que acontece? Quando Deus começa a revelar para nós, à medida que a gente suporta aquilo que ele vai querendo da gente, chega uma hora que a gente não suporta mais. A gente acha que não suporta mais. E quando a gente é oprimido, a tendência do velho homem, dessa natureza que está aqui, é procurar um culpado. E aí acontece aquilo que a Célia botou. A gente vai agredir o nosso time. Então, quando eu estou sobrecarregado, quando Deus está exigindo uma nova condição de vida minha, e eu não estou fazendo a minha parte, eu vou achar um culpado. E o culpado vai ser o meu irmão que não me ajuda. O culpado vai ser o pastor, que isso, aquilo, aquele outro. O culpado vai ser o presbítero, porque aquele lá que não sei mais o que tem. O culpado vai ser o apóstolo, vai ser o líder tal, sempre vai ter um culpado. E aí a gente começa a se dividir. E essa é a vontade de Deus. Que nem tu falou, né? As fofocas, começam os falatórios, e aí as trevas, elas têm vitória quando a gente se divide. Então a gente não age mais por fé, ou não perdoa mais os irmãos, porque se eu pensar assim, ó, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, acabou as fofocas. Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Então nós estamos julgando os nossos irmãos, oprimindo os nossos irmãos, ao invés de nos colocar o ombro debaixo da carga, para a gente, unidos pela fé, todo mundo junto fazer o que Deus mandou. Aí sim a gente vai ver uma igreja gloriosa. Mas o que acontece? Deus está exigindo coisas da gente, a gente não quer fazer, e aí para aliviar a nossa carga a gente espalha a culpa. E começa a achar culpado, começa então a colocar à tona mentiras, porque o diabo é o pai da mentira. E aí começam divisões, e hoje a gente vê, né, Vinícius? Não sei quantas mil denominações, quantos milhares de placas de igreja existem. Porque foram se dividindo, se dividindo, se dividindo. E Deus falou que é de uma igreja única. Isso me chamou a atenção nessa primeira mensagem também, Vinícius. E fica à vontade aí para complementar a primeira, se quiser passar para a segunda. Reino dividido não subsiste, né? Já está escrito, né? Então, no momento em que eu vou ouvir uma coisa que vai me dividir, eu tenho que cortar na hora ali. Porque o corpo é único, como você falou, a igreja é única. E nem sempre a maioria está certa, né? Você falando, eu me lembrei da experiência do passado, lá na época de Moisés, né? Deus mandou os 12 espias para olhar a terra, para olhar a terra, se deslumbraram com a terra. 10 voltaram com um relatório negativo. Mas Deus disse que eles iam entrar na terra. Como é que 10 vem e diz
Mas o capaz, não vamos conseguir. Olha só, tem gigante lá. E aí Josué e Caleb tinham um espírito feito e disse: olha, para tudo aqui, ó. Nós vamos entrar porque Deus que nós vamos entrar, rapaz. Se a gente olha para a maioria, a gente pode se dar mal muitas vezes. E aí tem outro versículo, né? Deus sempre tem um pequeno rebanho. Aí já começa a desmascarar assim toda a artimanha do diabo que ele faz para nos enganar. Porque a gente é muito assim do olhar racional, né, irmão? A gente olha tudo assim como 2 mais 2 tem que ser 4. Eu acho que lá tem um grupo de 50, que lá tem 5. Bom, os grupos de 50 porque Deus está lá. Mas tu já pensou se Deus está no de 5 e não está no de 50? Eu vou me dar mal? Eu vou me prejudicar? Entende? Então, você falando, eu me lembrei desses exemplos, porque aconteceu de geração em geração isso. Imagina, desde o passado já tem esse problema. E hoje, assim, né, não precisa nem de mídia para promover uma mentira, né? Não. Então, às vezes, nós, assim, promovemos mais Satanás do que outras coisas. Porque a gente sempre exalta Satanás, né? E a gente, às vezes, Satanás nos usa para mentir que a gente acredita na própria mentira. É uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Porque a gente vê o problema ali, a gente julga, mas Jesus diz: não julga, ora, abençoa, não vê o teu irmão pronto, porque esse é o padrão de Deus, né? E aí, você falando ali que Deus está nos exigindo, né? E esse é o momento, assim, que eu vejo, assim, que Deus, quanto mais Deus nos aperta a igreja, mais a gente produz para Ele, entende? Há anos atrás, quando ocorreu isso na igreja, que saiu esse seminário, eu vi na minha vida que foi o período que eu mais produzi para Deus e que eu mais busquei Deus e que eu mais me agarrei com Ele, porque a circunstância externa de dificuldade faz o homem buscar Deus, entende? E isso é fantástico, né? Porque quando às vezes a gente está tudo bem, a gente não está nem preocupado com o rei. Mas daqui a pouco as circunstâncias, Deus vai forjando, Deus vai trazendo dificuldade, Deus está dizendo: me busca mais ainda, te consagra mais ainda, aumenta a fé. E aí entra essa mensagem, né, a última que teve, a fé dissipa apostasia, né, que Deus deu o exemplo de Abraão. Olha, eu fico assim constrangido quando eu falo de Abraão, porque olha o quão distante eu estou de uma realidade daquela ali, gente. Imagina, o homem não tinha lei, não tinha Bíblia, não tinha o que nós temos hoje, não tinha uma webcam que a gente tem hoje, que a gente pode se ver, pode falar, compartilhar. E Deus disse: o homem é o pai da fé. O homem foi justificado pela fé. Imagina, Deus manda o homem matar o filho, o homem vai lá e obedece Deus, e vai lá e ia matar o filho. Aí Deus disse: manda Ismael embora. E ele foi mandando o filho embora. Ah, gente, isso é forte, entende? A fé daquele homem, a simplicidade daquele homem, mas o amor que ele tinha por Deus é constrangedor isso, gente. É, com todo o ministério da palavra que nós temos hoje, com todo o apoio que a gente tem hoje, e não gerou o constrangimento que Abraão teve de ouvir aquela voz, que era diferente daqueles deuses que ele estava acostumado. Ele pegou as trouxinhas dele, pegou a família dele e foi embora. Claro que ele levou o Lozinho junto, né? Não era necessário. Levou o sobrinho junto. Aí Deus fez um arranjo para se separar. E olha, e é interessante, né, que o irmão falou nessa mensagem também. Um homem de fé, ele sempre escolhe ir para o lugar pior que tem. Porque Deus sabe que Deus vai prover todas as coisas. Ele deixa o melhor para os outros, ele fica com o ruim. Aquilo é um baque para nós, né? Porque a gente não está acostumado a viver com o pior. A gente quer sempre ter o melhor e deixar o pior para os outros. Mas a fé é diferente. A fé, tu dorme mal, se tu não tem carro, tá tudo certo. Se tu não tem uma roupa de marca, tá tudo certo. Se tu não tem uma comida excelente, tá tudo certo. Aquele homem estava em paz, imagina. Só que isso falta para nossa realidade hoje, né? Essa fé genuína e essa confiança
em que Deus está no comando de todas as coisas. Confiar no sobrenatural, né? Sim. Quando tu falava de Abraão, tem uma característica assim que traz nesse vídeo também, porque Abraão, ele não tinha muito conhecimento, ele não tinha nada de conhecimento, porque não tinha lei, não tinha Bíblia, não tinha alguém ministrando para ele, né? Ele escutou uma voz, a voz de Deus, e ele obedeceu. Foi simples assim. Isso eu preciso conhecer a Bíblia para fazer? Não. Eu preciso só ser humilde, reconhecer que tem alguém que é maior que eu e eu passo a obedecer ele, porque o plano dele é perfeito. Então, o pai da fé, que é chamado assim, né, ele tinha a simplicidade de não conhecer praticamente nada, mas ele tinha uma convicção de que tudo que Deus pedisse para ele era o melhor para a vida dele. Então ele saiu da casa dele quando Deus mandou, não sabia nem para onde ia, né? Se separou do melhor amigo e familiar porque Deus mandou. A questão do filho, né? Depois tudo foi só por obediência e não por conhecimento. E a fé tem essa característica, a simplicidade, a pureza, do obedecer de pronto. Poxa, falou, vou fazer. E o perigo da apostasia, o perigo da gente abandonar a fé, o perigo está em nós conhecermos muito. Ah, então, Júnior, é problema eu conhecer muito? Não, muito pelo contrário. Quanto mais tu te aprofunda, quanto mais tu conhece o Senhor, mais o Senhor vai poder te usar com mais liberdade, né? Tu vai entendendo e tu vai tendo cada vez mais intimidade com o Senhor, e isso é a vontade de Deus, e é muito bom. Só que acende uma luz amarela aí, de atenção. Olha, quanto mais eu conheço, mais eu posso ser enganado para julgar, mais eu posso ser enganado para me sentir melhor do que os outros, mais fácil eu posso sair daquela pureza de escutar e obedecer. Eu começo a ficar soberbo, eu começo a ficar arrogante, eu começo a me achar melhor do que os outros. E quando eu estou nesse patamar, eu começo a me achar um Deus. E eu já não obedeço mais tudo aquilo que Deus me pede. E eu começo a me achar um doutor na lei, um doutor de Bíblia, né? E isso me afasta da obediência do Senhor. Então, é uma das ferramentas que o inimigo usa, que Satanás usa para nos afastar de Deus. Muito conhecimento que nos tira da obediência. A própria palavra diz, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, a gente está conhecendo tanto para quê? Só para obedecer mais, só para se colocar mais em submissão. Nunca para julgar e nunca para ficar arrogante com o que a gente conhece. E isso a gente fala, mas é uma luta dentro de nós, né, irmão? Sim. Porque esses ataques vêm e a gente tem que confessar para o Senhor, pedir perdão e descer para o tamanho que Deus nos vê. É eliminar o amor próprio que a gente tem por nós mesmos, né? Essa é uma batalha, assim, que a gente tem diariamente, em que esse homem, né, ele não tinha amor próprio, imagina, ele abandonou tudo, ele obedeceu, e aí eu me lembrei de Pedro, né, Pedro era um analfabeto, não conhecia nada, nem assinar o nome dele sabia, e disse, vem cá que tu é pescador de homens agora, tu é o apóstolo, aí vai plantar minha visão toda a terra. Não estou dizendo que Deus chama só os iletrados, porque Deus chamou Paulo, que era um homem culto, letradíssimo, PhD. Aí o que Deus fez com ele? Moeu ele, fez ele abrir mão de tudo aquilo. Entende? Moisés era outro exemplo, né? Foi criado nas melhores faculdades do Egito. O que Deus fez? Vai para 40 anos para o deserto, não sabe nem mais falar, agora tu está no último ministério. Entende? Então, a gente vê, que nem o irmão falou ali, você falou, eu não preciso conhecer muita coisa de Deus. A minha vida com Cristo, ela é simples. É eu, Jesus, a Bíblia, entendi, li, fiz, deu certo, uma para outra. Então, e a gente vê
que a religião, né, ela usa, que nem você falou antes, quem estava compartilhando antes, ela quer tirar pedra no outro. Mas o problema está aqui. Mas para subornar a minha consciência, eu tento jogar a culpa só para o outro. O outro tem pecado e eu sou santo. Né? Que bênção que seria, né? Imagina ter 10 Vinícius. Ah, que maravilha ser para mim, meu Senhor. Né? Ninguém ia errar, gente. Ah, só Jesus, né? Não funciona. Agora, esse conhecimento que Deus traz, ele é uma bênção, com certeza. Mas ele é a mesma coisa que uma bênção natural. E até esses dias, assim, eu tenho pensado muito nisso, né? E até esses dias, ouvindo outros programas, um outro irmão também me compartilhou isso. O maior perigo, eu vejo, é quando Deus nos abençoa. Porque quando eu estou na correção, eu estou sempre dependendo de Deus. Agora, quando Deus começa a abrir uma porta, abre aqui, abre outra lá, será que eu vou saber lidar com a bênção de Deus também? Eu tenho muito receio de me corromper com a bênção de Deus. Eu estou acostumado a viver no sofrimento. Porque Deus me ensina muito no sofrimento. Entende? E quando Deus está me corrigindo, aquilo ali eu vejo que Deus está me trazendo para o caminho. Agora, quando é a bênção, eu fico desconfiado. Será que eu vou saber lidar com isso aqui, gente? Aquilo me bate um temor, me bate uma insegurança em que eu não sei. E por isso que eu falei no início, né? Eu não sei se daqui a pouco eu não vou apostatar, não sei se o Júnior, eu não sei. É Deus que conhece cada coração, né? A gente olha assim, olha para os irmãos são uma bênção, mas eu não sei o que está dentro do coração de cada um. E aí tem um versículo, né, lá em 1 Samuel, que Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê o externo. Aí a gente vê, né, os irmãos oram, os irmãos participam do grupo familiar, visitam, vão, fazem tudo. Mas daqui a pouco, aqui dentro da mente, vira parabólica e eu saio fora do ar. Eu não via isso, mas Deus já estava vendo, porque Deus me conhece. E Deus sabe até onde eu posso ir. Né? E aí eu me lembro de um exemplo, né, de Saul. Saul é um exemplo claro, assim, que Deus avisou aquele homem, Deus falou com ele por meio do profeta. Deus disse, Saul, faz isso. Saul, faz aquilo. Vai lá e faz aquilo. Ele fez parcial. Agora, Deus viu o limite que aquele homem podia ir. E chegou naquele ponto, Deus viu, esse homem não vai mais à frente. Eu vou ter que tirar ele. Então, até quando saem pessoas da igreja ou do corpo de Cristo, eu tenho que confiar na soberania de Deus. E isso que assim que vai totalmente contra a lógica e o raciocínio humano, né, irmãos? Porque tu pensa assim, agora tudo vai se acabar. E aí, até hoje à tarde, num grupo familiar, eu compartilhei, quando parece que tudo está destruído e acabado, ali está um começo glorioso de Deus. E isso é fantástico, porque essa obra, ela não é dirigida por homens, ela é totalmente pela fé. Né? Quem entra para a igreja é só Deus que sabe, quem sai, só Deus que sabe. Nosso único encargo é apenas confiar naquilo que eu não estou vendo. Né? E abrir mão da minha vontade, do meu gosto. Que nem Abraão abriu mão do laço familiar, do vínculo familiar que ele tinha, ele abriu mão para servir Deus. Imagina? E isso é um desafio hoje para nós, né, irmãos? Não sei para os irmãos, mas a vezes se desvincular da família é um problema hoje para nós. E isso, será que não é um impedimento para mim arrefecer minha fé? Será que a família não é um impedimento para mim arrefecer a fé? Eu tenho que pensar nisso. Porque as coisas podem estar acontecendo e eu não tá vendo. Entende? Eu posso estar cego. E eu posso estar daqui a pouco em cima de uma teia de aranha que eu não vi ela. E isso é perigoso, né? Porque uma teia de aranha, quando ela está sendo construída, tu não enxerga. Tu não vê ela. Tu só vê quando ela está pronta. E quanto mais aquele inseto, né, ele que caiu naquela teia, ele quer sair, ele não consegue mais. Ele se enrosca cada vez mais. Ele fica mais embolado.
E isso acontece hoje dentro do coração e da mente das pessoas. Eu tenho certeza, sim, que tem pessoas nesse momento que podem estar nos ouvindo, ou que vão ouvir, não sei, e que pode estar agora afetada com isso, e elas até tentam sair, mas quanto mais elas tentam sair, mais elas ficam para baixo e mais presas elas ficam. Isso é perigoso. É muito perigoso, gente. Nós temos que estar com o farol todo aceso agora. O farol de Cristo, a luz, aquela unção interior, né? O Espírito Santo que está aqui dentro, ele tem que estar muito ativo para mim discernir essas teias de aranha, porque isso é um arame farpado de Satanás, né? Sei eu, me fugiu aqui a palavra agora de como colocar isso para os irmãos. Tá ficando embaraçoso isso, irmãos, entende? Porque Satanás está manipulando, está mentindo e muitas vezes está concordando com aquilo ali. E isso acontece no mundo hoje. A gente acredita na mentira e a gente tem que confiar na verdade, acreditar na verdade. É que nem diz lá em 1 João, né? O ministério geriátrico de João foi uma bênção, porque ele disse assim, né? Olha, aquilo que vocês aprenderam desde o princípio, vocês seguem isso fielmente. Vocês não abrem mão disso, porque vão vir outras coisas, outra doutrina, coisas estranhas, mentiras, vai vir. Mas vocês ficam firmes naquilo que vocês ouviram desde o princípio. E aí eu sempre me lembro o que eu aprendi lá no princípio da igreja. O que Deus me ensinou? Tá batendo com aquilo que eu estou ouvindo de falar lateral hoje? Não, não tá. Opa, vou sair de perto, vou me afastar. Aí, muitas vezes as pessoas podem pensar assim, né, Júnior? Essa pessoa está sendo radical demais. Essa pessoa não ama os irmãos. Não é isso. Eu, eu, tenho, eu tenho que criar um mecanismo de não deixar essa doutrina estranha entrar no meu coração. Eu não posso deixar o fermento entrar no meu coração. Então, se uma pessoa me traz algo estranho daquilo que eu aprendi no ministério, sai, para tudo, para tudo. E Abraão tinha isso, né? A fé daquele homem era tão firme e era tão forte que nada abalava aquele homem. Até o irmão dá um exemplo, né? Aquele homem era uma rocha e a gente olha para nossa vida e a gente parece umas peneiras. Né? É pura brecha. Um elogio nos derruba da fé. Um xingamento nos derruba da fé. Olha, é só Jesus, né? Mas aquele homem assim é tão tremendo assim. A gente estudar Abraão, ouvir essa mensagem é tão tremendo, porque assim Deus trabalha tanto dentro de ti que tu fica assim, Senhor, até quando eu vou ficar nesta vida medíocre e miserável que eu vivo? Porque não tem como a gente não chegar nessa conclusão, né? De estudar Abraão e não chegar nessa conclusão. A minha vida da fé é miserável e medíocre. Preciso avançar, preciso crescer, preciso ter essa experiência que esse homem teve. Aí a gente pode pensar, né? Já pensou se Deus pede aquilo que eu mais amo hoje? Minha família, já pensou se a família se vira contra Cristo? O que eu vou fazer? E eu me lembro, eu dou esse testemunho assim bem rapidinho, que a minha família inteira natural, ela saiu fora. E ela não está mais na mesma comunhão espiritual que nós estamos hoje. E foi difícil, foi quebrantante, assim, tu ouvir desaforo da tua própria família, tu ouvir que tu era isso, que tu era problemático, que tu era endemoniado. Amém, não tem problema. A decisão que eu tomei interna, eu não podia mudar mais. Mesmo os meus amados vindo contra mim, me descendo além, não tem problema, eu vou ficar firme. Deus me provou naquele momento, Deus me deu uma graça para estar aqui hoje. Louvado seja Deus. Queira Deus que Deus não me prove mais nisso. Porque eu não sei se eu suporto. Entende? Deus conhece a minha limitação. Deus conhece a limitação do Júnior. Deus conhece cada limitação de cada ouvinte. E Deus vai nos levar, como levou Abraão, aos limites da fé. Que bênção, né?
Amém. E tu, enquanto tu falava, se a gente ainda não tem essa condição de rocha, de não frouxar, né? Quando o Senhor nos pede alguma coisa, é muito importante assim, porque Satanás quer fazer o quê? Nos dividir. Ele quer nos deixar individual, né? O plano é esse, não que não tenha comunhão, porque juntos o corpo de Cristo é forte. Então, se eu divido o corpo, ele não tem força. E quando a gente está sendo agredido, influenciado e recebendo flechas que nos dividem dos nossos irmãos, duas coisas assim principais que a Bíblia fala e fica de conselho aqui. Confissão de pecados para o Senhor. Confessa. Olha, Senhor, eu tô julgando, eu tô pensando do Vinícius, isso, aquilo, aquele outro, e aos meus olhos ele está errado, mas eu quero colocar isso na tua presença, Senhor, e tu limpa o meu coração de todo julgamento, porque eu sei que tu não gosta disso, então te preocupa com Deus, com aquilo que Deus não gosta. Deus não gosta disso, então limpa o teu coração, coloca tudo na presença de Deus, pede perdão. Já é um primeiro passo, é muito importante. E o outro é a gente confessar também as nossas fraquezas com os nossos irmãos. Ora, pede para Deus te mostrar um irmão ou uma irmã para tu compartilhar isso, né? E aí tu compartilha, aí tu desabafa, e os dois juntos então vão orar e vão pedir para Deus para consertar aquilo ali. Para Deus botar uma pedra, uma cura em cima desses sentimentos de divisão, de fofoca, de agressão. Geralmente isso acontece, né? Em relação à liderança, em relação aos representantes do Senhor. Seja a escala que for, né? Seja o apóstolo, o presbítero, o líder, seja o pai de família, sempre vai vir um abalo para dividir a liderança. Então, quando vem esses ataques, identifica, olha, isso Deus não se agrada, já confessa para o Senhor, já compartilha, e aí o Senhor tem chance de recuperação. Porque senão a gente vai se isolar e vai ficar fraco. E aí é uma coisa assim, né? O orgulho é um problema, né? Problemão. E tem determinados temperamentos, assim, que é difícil a gente se abrir, né? E a gente quer matar tudo no peito. E aí, é um problemão mesmo. Porque eu posso acabar com todo o plano que Deus tem na minha vida. E não só isso. Eu vou prejudicar o corpo de Cristo. Porque tudo... Uma experiência assim que eu tive numa cidade, né, que eu morei. Irmãos, se eu plantei coisa boa, alguém vai colher coisa boa. Se eu plantei coisa ruim, alguém também vai colher coisa ruim. Claro, eu vou colher, mas todo o corpo ele vai sofrer junto. E vai ter as consequências daquele plantio ali. Porque numa agricultura, um exemplo, se a safra ela é boa, toda a casa desfruta daquele valor, daquela safra. Agora, se a safra é ruim, toda aquela família também vai sofrer os danos porque aquela safra não foi tão produtiva. Né? E assim é no corpo de Cristo. Se um irmão está mal, todo o corpo está mal também. Só que essa visão a gente não tem ainda, né, Júnior? Porque a gente é muito individualista. A gente está muito preocupado comigo, com as minhas coisas. Mas quando eu vim para a igreja, eu conheço Jesus, professo a fé nele e creio nele e participo de uma congregação, o individualismo, o eu, não existe mais. Agora é coletiva a coisa. A bênção, ela não é individual, ela é coletiva. A dificuldade não é individual, ela é coletiva. E essa visão a gente não tem ainda. Então, quando uma pessoa, né, já que o tema central é esse, né, a apostasia, quando uma pessoa vem e fala mal de uma autoridade para mim, ela não sabe, eu acho que ela não tem nem noção do que ela está fazendo muitas vezes.
Porque não é concebível isso, entende? Não entra na. Agora saindo um pouco da fé, não entra nem na lógica humana, entende? Como é que Deus me ensina um princípio pleno, verdadeiro? Como é que eu vou me levantar contra uma autoridade que Deus instituiu, sendo que a Bíblia diz toda autoridade instituída por Deus? Não tem nexo isso, entende? Então, às vezes, eu não preciso assim, nem ser espiritual, entende? Basta ter o bom senso e o mínimo que eu conheço de Cristo, eu já vou cortar aquilo ali na hora. Porque, olha, é uma batalha espiritual isso na nossa vida. Entende? É uma luta travada constantemente, porque o projeto de Deus é tão glorioso. Como é que eu vou me levantar contra Cristo? Eu não estou me levantando contra pessoas, eu estou indo contra Deus. Entende? Eu estou atraindo maldição sobre a minha própria vida. E aí eu me lembro, falando aqui, me lembrei de Paulo, né? Quanto ele prejudicou o corpo de Cristo. Quanto? Ele perseguiu a igreja de Deus. Só que quando houve o arrependimento naquele coração, o que ele fez? Ele fez todo o caminho inverso. Ele abençoou o corpo de Cristo e ele recuperou o corpo de Cristo. E hoje muitas pessoas, né, que às vezes falam mal das autoridades, ou falam mal do ministério da palavra ou da igreja, não, se a gente fez aquele caminho, e se eu me arrependi, e se eu estou iluminado por Deus, eu vou ter que fazer o caminho inverso daquilo ali e desfazer tudo aquilo que eu fiz. Porque senão, aquilo ali não gerou arrependimento na minha vida. E aí entra o que a gente fala, o orgulho. Para a gente fazer o caminho inverso daquilo que eu fiz de maldade, de batalha, né? Que luta, e a gente não faz muitas vezes. Aí eu falei mal do Júnior para a cidade inteira. Ah, não, me perdoa. Eu fiz uma coisa contra ti, falei mal de ti. Mas às vezes eu não falei o que eu falei, para quem que eu falei, e eu não vou até aquelas pessoas que eu falei mal e digo, olha, tudo que eu falei daquele cara, o problema era ele. Será que eu teria coragem de fazer isso? E aquilo ali é um sinal de arrependimento, entende? Aquilo ali é o momento que eu fui quebrado e que Deus assim me venceu e que eu estou jogado nos pés de Cristo. E isso a gente não vê quase hoje, né, irmãos? Muitos irmãos, glória a Deus, que aqueles que saíram, muitos estão voltando e muitos se arrependeram. Mas é muito difícil uma pessoa que apostatou retornar para a comunhão. É muito difícil. Porque ela tem que se humilhar muito. Ela tem que ser muito quebrada. Eu me lembro que um tempo atrás um irmão falou, uma pessoa que sai da fé para voltar é a mesma coisa que tentar subir num pau, num poste, pura graxa. Tu tenta subir e tu resbala. Tu tenta de novo e tu resbala. Tem que se humilhar. É muita humildade. Né? Quando tu falou de Paulo, quando Paulo estava perseguindo a igreja, ele não estava perseguindo Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado. Então ele perseguia as lideranças, ele perseguia as famílias que estavam convertidas, ele perseguia todo mundo que professava fé em Jesus. E aí em Atos 9:4, o Senhor fala assim com Paulo, né, uma voz, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui mostra de novo, né, Vinícius, que é coletivo. Jesus não disse para ele: Saulo, por que tu tá perseguindo os irmãos da igreja? Não, porque tu me persegue. Porque quem professa a fé em Jesus faz parte do corpo de Jesus. Então, tudo que eu fizer contra ti, Vinícius, eu estou fazendo contra o Senhor. Tudo que tu fizer contra mim é contra o Senhor. Tudo que eu estiver fazendo contra uma liderança minha, eu estou fazendo contra o Senhor. Tudo que eu fizer contra um irmão meu é contra o Senhor. É aquele exemplo de novo da Célia, de time. A gente precisa se fortalecer. E quando tem alguma coisa errada, é necessário ajustar para que o time continue num desempenho cada vez melhor. Vinícius, estamos chegando aí no finalzinho. Vamos
Vamos encerrando por aqui as considerações finais. O que tu tem mais aí para compartilhar, fica à vontade também. Amém. Passa muito rápido, né? E esse é um tema, assim, que é bem pesado a gente falar, né? Eu tô sentindo aqui uma pressão no lombo aqui, né? Mas é bênção, né? Então, a gente vê, Deus trouxe essa dica da semana, né? Que foi quinta-feira. Vamos perseverar nisso, gente. Vamos ouvir esse seminário. Vamos nos prevenir. Porque isso é uma vacina, é um antídoto que Deus dá contra coisas que já estão acontecendo. E poderão intensificar mais ainda. Porque, como foi falado no início, né? Satanás, ele não está interessado na igreja. Ele quer destruir o que a igreja está gestando, né? Ele quer acabar com o projeto de Deus, como ele já tentou, né? Lá em Adão e Eva, ele já tentou acabar com o projeto de Deus. Não conseguiu, né? Porque Deus tem um plano B. E graças a Deus que esse plano de Cristo é infalível, né? Então, Satanás já está derrotado para sempre, isso é sem motivo de saltar de alegria. Mas esses ataques são para atrapalhar e atrasar tanto o meu crescimento como o crescimento de outras pessoas também. Então, algo assim para fazer um fechamento assim, né? Cuida de ti e da doutrina. É uma palavra assim que acho que faz um fechamento assim total com tudo que nós falamos assim, né? Paulo cuidou dele da doutrina. Abraão cuidou dele da doutrina. Moisés cuidou dele da doutrina. Pedro fez a mesma coisa. João fez a mesma coisa. E Deus sempre guardou aqueles homens e Deus honrou aqueles homens. Então, não importa o que as pessoas falam ou deixam de fazer. Nós temos que confiar na doutrina que nós recebemos de Cristo. Vamos conferir na Bíblia. Não vamos ser que nem crianças, né? Qualquer vento de doutrina a gente desata. Se vinham falar lateral, o que a Bíblia diz? Vem falar mal de uma autoridade, o que a Bíblia diz? Elimina o problema na raiz. Então, essa é assim, esse final que eu deixo, né? Vamos cuidar de nós e da doutrina. E o resto Deus vai fazer. Amém? Amém. Vinícius, muito obrigado aí pela disponibilidade, né? Sei que tá uma correria aí, assumindo a cidade de Novo Hamburgo, né? Faz pouco e o rebanho é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos e o Senhor vai dando graça, né? Então, muito obrigado aí mais uma vez, que Deus abençoe aí vocês no ministério, na família, né? Que tudo seja conforme a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um prazer estar aqui e o Senhor nos capacite até o final. Em nome de Jesus. Amém. Até breve. Até. Deus abençoe. Então, amados, esse foi o bate-papo sobre o livro não, o seminário, Fé dissipa apostasia. Queira Deus que esse bate-papo tenha aberto, né, entendimento, conhecimento, tenha colocado vida, né, no coração de cada um de nós e principalmente aguçado a vontade da gente escutar todas as mensagens. Aqui a gente falou sobre 2, né? E imagina as outras 5, o que não tem para trazer, né, de revelação e de alinhamento e de alertas para nós nesses tempos aí onde a gente precisa permanecer firme na fé. Tá bom? Quero agradecer a presença de todos os comentários. Peço perdão que eu não vou estar lendo os comentários hoje, mas vai ficar aqui no histórico, né? É muito bom esse compartilhar, a gente vai correndo o olho ali, vai vendo que o pessoal está prestando atenção e está cooperando e está enriquecendo a live também nos comentários. Agradecer a todos que compartilharam, que Deus esteja abençoando a vida de cada um e vamos em frente. Eu creio que falta pouco aí para que o Senhor venha concretizar todo o plano dele nas nossas vidas. Então não vamos frouxar agora. Deus abençoe a todos aí, até terça que vem, se assim Deus quiser.